No dia do meu casamento, bem na frente de todo mundo, amigos, família, gente que eu não via há anos, minha madrasta se inclinou para minha tia e disse, sem nem baixar a voz: "Ela tá só fingindo que é amada." Eu ouvi. Cada palavra foi como um tapa. Antes mesmo de eu entender direito o que ela queria dizer, meu pai riu de verdade, e falou: "Ela deu sorte dele ter aparecido." Meu estômago virou na hora. Eu tava a poucos passos deles, esperando o bolo ser servido, quando aquilo me atingiu bem no peito. Era como se eu tivesse sido afogada num lugar cheio de gente. As luzes estavam quentes, a música baixinha, todo mundo sorria. Mas pra mim, só existia aquela frase ecoando na minha cabeça. Ela tá só fingindo que é amada. Ela deu sorte dele ter aparecido. Esse era o meu pai. O homem que um dia me carregou nos ombros, me contava histórias para dormir, beijava minha testa quando eu perdia um dente. Mas depois que minha mãe morreu e ele casou com a Janice, ele mudou. Ou talvez ele só escolheu outro caminho. Eu deixei de ser importante. Virei uma parte perdida de uma vida que ele quis esquecer. Por anos eu tentei agradar ele de novo. Me comportava, tirava nota boa, ficava quieta quando a Janice falava coisa torta na hora do jantar. Enquanto a filha dela ganhava roupa nova, eu usava o que vinha dos outros. Eu dizia pra mim mesma que um dia ele inteligência artificial enxergar. Mas ele nunca enxergou. Mesmo assim, naquele dia, no meu casamento, eu quis acreditar, só um pouquinho, que talvez tudo pudesse ficar bem. Que com flores, votos, música e festa, minha família e inteligência artificial estar lá por mim, do jeito que eu sempre sonhei. Mas não. Eu tava de vestido branco, taça de champanhe na mão, e ouvi minha madrasta dizer que meu relacionamento era uma farsa. Ouvi meu pai rir como se eu fosse uma piada. Eu quis sumir. Mas aí aconteceu uma coisa. O Oliver, meu marido, meu abrigo, viu meu rosto mudar. Eu nem sabia que ele estava prestando atenção naquela hora. Mas ele foi até o microfone. Não teve anúncio, nem música parando. Só o som dele pigarreando. A sala inteira parou. Todo mundo olhou. Ele olhou direto pro meu pai e pra Janice. Calmo, firme. E disse: "Eu tô casando com ela por um único motivo." Silêncio. A sala inteira pareceu parar de respirar. Eu fiquei sem fôlego. Ninguém esperava o que o Oliver inteligência artificial dizer depois. Mas o que ele falou naqueles segundos mudou tudo. Mudou o clima da festa, mudou a energia. Mudou tudo. E eu nunca vou esquecer a cara deles quando escutaram. A manhã do meu casamento tinha começado como um sonho. Daqueles que a gente pensa que só existem em filme ou na vida dos outros. Minhas madrinhas corriam de um lado pro outro, arrumando meus cachos, ajustando o vestido, rindo porque eu só conseguia comer uns morangos, eu tava nervosa demais pra mastigar qualquer coisa. Mas, por dentro, mesmo com o roupão de seda, o gloss nos lábios e os cílios postiços, eu tava prendendo a respiração. Não era por dúvida. Eu nunca tive dúvida do Oliver. O nosso amor era a única coisa que eu tinha certeza. O que me incomodava era outra coisa. A parte que eu tentava não pensar há semanas, minha família. A Janice tava lá, claro. A madrasta perfeita. Com um vestido cor de champanhe que ela jurava ser bege, mas nós duas sabíamos que era quase branco. Ela entrou como se fosse dona do lugar, elogiou a decoração como se fosse um hotel, e senta na minha cadeira de maquiagem antes de eu conseguir chegar. Me deu um beijo rápido na bochecha, frio, sem emoção, e disse: "Espero que você não chore muito durante os votos. Rímel à prova d'água só funciona até um ponto. Sem um tô orgulhosa de você. Sem um abraço de verdade." Só aquelas alfinetadas disfarçadas de comentários fofos, do jeito que ela sempre fez. Meu pai chegou uma hora depois. Não me perguntou como eu tava. Na verdade, ele mal disse alguma coisa. Só olhou ao redor, fez um sinal com a cabeça e falou: "Bem, você parece pronta." Pronta. Não linda. Não radiante. Pronta. Como se eu fosse para uma entrevista. Esse era o meu pai nos últimos anos. Distante. Frio. Eu vivia me perguntando se ele ainda lembrava de mim pequena, correndo pelo corredor para ser a primeira a abraçar ele depois do trabalho. Mas aquele homem sumiu quando minha mãe morreu. E eu acho que eu sumi um pouco junto.
Perder minha mãe foi a primeira vez que eu entendi que a dor nem sempre grita. Ela só deixa a gente mais calada. Eu tinha 13 anos. Lembro do cheiro das roupas dela quando a gente empacotou tudo. Lembro dela cantando na cozinha enquanto mexia o macarrão. Um ano depois, a Janice e a filha dela, Kali, já tinham mudado para nossa casa. E meu pai começou outra vida, sem mim. Desde que a Janice chegou, eu virei invisível. Não para todo mundo. Mas para a única pessoa que deveria me fazer sentir segura. Ela nunca falava coisa rude na frente dos outros. Mas no particular, era sempre fria. E meu pai? Ele nunca fez nada. Só deixava acontecer. E eu fui sumindo. Então, no dia do meu casamento, quando eu me olhei no espelho com o vestido branco, eu me agarrei na única coisa que parecia real. Oliver. Ele me via. Sempre me viu. A gente se conheceu 3 anos antes, num evento para jovens em situação de risco. Eu tava lá para ajudar numa oficina de escrita. Ele tava lá, organizando umas coisas na mesa de arte. A gente quase nem trocou palavra até a hora do almoço. Aí ele sentou na minha frente e falou: "Você parece alguém que acredita em causas perdidas." Eu ri. E ele sorriu como se já soubesse que eu ia fazer isso. Naquele momento, eu senti. Algo importante tinha acabado de acontecer. O Oliver nunca me fez sentir que eu precisava merecer o amor dele. Ele me escutava. Ele estava sempre presente. Sabia quando eu estava desmoronando por dentro, e quando tudo o que eu precisava era silêncio. Ele me dava espaço, mas nunca me deixava sozinha. Pela primeira vez na vida, eu não sentia que precisava fazer 1000 provas para alguém me amar. Foi por isso que o resto do dia do casamento doeu tanto. Achei que eu tinha finalmente construído algo forte, firme, o bastante para olhar na cara da minha família com orgulho. Achei que, talvez, meu pai olhasse para mim e pensasse: "É por ela que vale a pena torcer." Talvez, só talvez, a Janice, pelo menos, fingisse estar feliz por mim. Mas mesmo quando a cerimônia começou, mesmo quando eu entrei na igreja, olhando direto pro Oliver, o homem que me escolhe todos os dias, eu sentia o olhar da Janice pesando nas minhas costas. E meu pai? Ele estava tenso. Com o corpo duro, como se não conseguisse relaxar nem ali, nem naquele momento. Mesmo assim, eu sorri. Fiz meus votos. Me permiti acreditar que o pior já tinha ficado para trás. Mal sabia eu o que me esperava na recepção. E quando aconteceu, não foi só uma dor. Foi como se tivesse aberto uma ferida que eu guardava há anos, bem escondida. A cerimônia foi linda, simples, íntima. A gente escreveu os próprios votos. O Oliver até se emocionou no meio. A voz dele falhou quando disse: "Você é minha calmaria no meio de todas as tempestades que eu nem sabia que estava enfrentando." E eu nem consegui terminar o meu sem chorar. Por algumas horas perfeitas, eu acreditei que o peso que eu carregava, não importava. A galera aplaudiu, a música tocou, e a gente saiu de mãos dadas, sorrindo, como se tivesse saído direto de um álbum de fotos que você sonha mostrar para os seus filhos um dia. Mas a mágica passou rápido. Na recepção, tudo estava iluminado com velas. Cada convidado tinha um cartãozinho feito à mão por mim. Muita gente me disse que o lugar parecia um abraço, acolhedor, quentinho, cheio de amor. Eu tentei ficar ali, naquela bolha bonita. Risos, copos brindando, algumas lágrimas felizes da família do Oliver. Mas tinha uma sombra me seguindo o tempo todo. E o nome dela era Janice. Claro que ela estava sentada bem na mesa principal, no centro, do lado do meu pai. Perna cruzada, taça na mão, postura de madame. Toda controlada, toda perfeita, como se fosse convidada de honra, e não um fardo que eu fui obrigada a aceitar. Cada vez que eu olhava para ela, estava lá, analisando tudo como se fosse dona da verdade. Tentei não deixar isso me afetar. Dancei com as sobrinhas do Oliver, abracei amigos antigos, agradeci os convidados. Mas num daqueles momentos de silêncio. Sabe aquele instante antes do bolo chegar? Quando o cerimonialista estava ajustando o microfone. Eu parei por um segundo, um pouquinho atrás da nossa mesa. Só para respirar. E foi aí que eu ouvi: "Janice." Ela nem tentou sussurrar. Nem fez esforço para disfarçar. Ela se inclinou para minha tia Marlene, uma das poucas da família da minha mãe que foi no casamento, e falou alto, bem clara: "Ela só tá fingindo que é amada."
Isso tudo é fachada. Como se eu fosse só um enfeite no meu próprio casamento. Como se tudo entre mim e o Oliver fosse teatro, como se a gente tivesse armado aquilo tudo só pra chamar atenção. Como se o amor de verdade, não fosse pra alguém como eu. E aí, meu pai? O meu próprio pai. Ele riu. Não foi uma risadinha sem graça, não. Foi tipo um bufinho divertido, como se tivesse segurando aquilo a noite toda. Ela deu sorte que ele apareceu. Logo ele vai perceber. Ele disse isso. E riu de novo, balançando a cabeça. Na hora eu nem percebi que estava apertando meu copo com tanta força. Até ouvir o estalo. Eles não me viram. Ou talvez vissem, e simplesmente não se importassem. Senti tudo dentro de mim congelar. O coração acelerou. De repente, o salão já não parecia quente. Parecia sufocante. Barulhento demais. Claro demais. Confuso. Como se eu tivesse sido puxada para debaixo d'água, no meio da minha própria festa. Me virei antes que alguém visse as lágrimas chegando. Fiz um sorrisinho pro fotógrafo que passou por mim, murmurei que precisava de ar e saí por um momento. Mas eu não chorei. Não gritei. Fiquei lá fora, parada, só tentando respirar. A vida inteira eu me encolhi para dar espaço para eles. Pra Janice, com as provocações dela. Pro silêncio do meu pai. Fiz de tudo para manter a paz. Para não ser a filha problema. Para simplesmente aguentar firme até crescer e ir embora. Mas agora eu era uma mulher. Uma esposa. E, ainda assim, parecia que nada era o bastante. No fundo, eu queria entrar de volta e fingir que não ouvi nada. Queria sorrir no corte do bolo, nos discursos, passar o resto da noite sem estragar nada. Sempre foi esse o meu papel, né? Não estragar nada. Mas aí eu vi o Oliver pela janela. Ele estava rindo com um dos meus primos, todo tranquilo, sem ideia do que tinha acabado de acontecer. E naquele instante, alguma coisa em mim mudou. Ver ele ali, leve, verdadeiro, sabendo que ele me escolheu sem dúvida nenhuma. Aquilo abriu um espaço dentro de mim. Mas não de um jeito ruim. Abriu de um jeito que me fez entender. Eu não podia mais fingir. Eu não ia voltar para aquele salão e fingir que estava tudo bem. Porque não tava. E eu cansei de ser aquela que se cala. Quando abri a porta para entrar de novo, eu não sabia o que vinha pela frente. Não sabia que o Oliver tinha ouvido o suficiente para perceber que algo estava errado. Não sabia que ele já tinha tomado uma decisão, ali, sozinho. Mas alguma coisa mudou na gente dois. E aquele momento, foi o começo de tudo que veio depois. Quando voltei pro salão, o ar parecia diferente. Ou talvez eu estivesse diferente. Limpei bem de leve embaixo dos olhos, conferi no reflexo se a maquiagem estava intacta. Sorri pro fotógrafo. Acenei para um primo do outro lado da sala. E segui. Como a mulher que eu estava finalmente me permitindo ser. Ninguém ali sabia que eu estava desmoronando por dentro. Ninguém, só o Oliver. No segundo em que voltei para a mesa principal, ele me olhou. Tava conversando com o irmão dele, mas parou na hora. Franziu a testa e ficou me olhando como se meu rosto fosse um quebra-cabeça que ele precisava resolver. Dava para ver nos olhos dele, o que aconteceu. Mas eu não disse nada. Nem precisava. Forcei mais um sorriso, peguei meu copo d'água e sentei. Logo ia começar a próxima parte da noite, os discursos. O mestre de cerimônias bateu no microfone e anunciou. Se alguém quiser dizer algumas palavras pros noivos, agora é a hora. O pessoal aplaudiu. Alguns se levantaram e contaram histórias fofas, engraçadas, emocionantes. A tia do Oliver lembrou dele criança, organizando sessões de cinema no bairro. Minha amiga Kira falou da vez que eu larguei tudo no trabalho para ajudar ela a buscar o cachorrinho dela da cirurgia. Coisas leves, doces, típicas de casamento. Mas eu não conseguia prestar atenção em nada. Minha cabeça só repetia a voz da Janice. A risada do meu pai. Eles estavam ali, a 2 cadeiras de distância, calmos. Como se não tivessem acabado de me cortar por dentro. Janice com aquele sorrisinho de quem acha que ganhou alguma coisa. E meu pai, olhando pro vinho, concordando com a cabeça. Como se nada tivesse acontecido. Eu não conseguia entender como eles conseguiam ser tão frios. Tão cruéis.
Foi aí que o Oliver se levantou. Sem avisar. Sem falar nada. Simplesmente levantou. Instintivamente, eu segurei o pulso dele. O que você vai fazer? Sussurrei. Ele não respondeu. Só se inclinou, beijou o topo da minha cabeça bem de leve e disse: Acredita. Aí foi até o microfone. Na hora, o salão ficou em silêncio. O pessoal esperava alguma fala romântica, uma piada, talvez um brinde. Mas ele nem estava segurando um copo. E também não estava sorrindo. Tava calmo, sim. Mas, com um peso nos ombros. Com um olhar firme. Ele respirou fundo e olhou direto para Janice. Pro meu pai. Eu não ia falar nada hoje, ele começou. Mas tem algo me incomodando, e eu não consigo mais ficar calado. Meu coração apertou. Eu queria desaparecer. Eu sabia onde isso ia dar. E sabia também que não dava para impedir. Ele olhou um pouco pro resto do salão, mas os olhos dele continuavam focados neles dois. Eu não me apaixonei pela Ara porque ela é perfeita. Eu não escolhi ela porque era fácil, ou conveniente. Eu escolhi porque ela é real forte. Resiliente. Ela carrega mais dor do que muita gente suportaria e ainda assim, trata os outros com carinho. Eu já vi ela entrar em lugares cheios de pessoas que rejeitaram ela, e ainda assim acharam um jeito de amar essas pessoas. Ele fez uma pausa. E continuou, com a voz firme. Ela não tá fingindo ser amada. Ela é amada. Intensamente. Por mim, pelos amigos dela, por quem realmente conhece quem ela é. A sala inteira ficou em silêncio. Dava para sentir a energia mudando. E eu não vim aqui hoje para fazer um favor para ela. Eu vim porque escolher ela foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Porque eu quero viver com alguém que luta todo dia para ser melhor do que quem tentou derrubar ela. Ele olhou direto pro meu pai. E eu vi. Vi o sangue sumir do rosto dele, mesmo que só um pouco. Tenho orgulho de me casar com ela. Não apesar de onde ela veio, mas justamente por isso. Porque ela ainda consegue amar, mesmo num mundo que tantas vezes não amou ela de volta. Ficou tudo quieto. Ninguém aplaudiu. Só aquele silêncio, cheio de tudo. Aí o Oliver voltou para a mesa. Sentou do meu lado. Pegou minha mão. Eu não consegui dizer nada. Só olhei para ele, com o coração aberto, tentando aguentar o impacto de tudo aquilo que ele tinha feito por mim. E a Janice? A Janice não falou mais nada pelo resto da noite. Meu pai nem olhou na minha cara. Mas o Oliver, ele não soltou minha mão nem por um segundo. Aquele momento, não mudou só a noite. Mudou dentro de mim. Porque, pela primeira vez na minha vida, alguém não só ficou do meu lado em silêncio, mas se levantou por mim. Eu nem sei dizer se alguém aplaudiu quando o Oliver voltou e sentou. Sério, não lembro de ter escutado nada. Era como se a sala inteira tivesse entrado num silêncio. Mas não daqueles desconfortáveis, sabe? Era um silêncio diferente. Como se todo mundo soubesse que tinha acontecido algo sagrado ali. Eu fiquei olhando para ele. E o Oliver, ele não parecia esperar palmas, nem elogio. Nem olhou para ver a cara da Janice ou a reação do meu pai. Ele só ficou ali. Firme. Como se tivesse falado tudo o que precisava. E para ele, aquilo bastava. Para mim, aquilo foi mais do que o suficiente. Foi quando eu percebi que eu não precisava mais me encolher. Foi ali que caiu a ficha. Eu me casei com um homem que preferiria causar na festa inteira do que me deixar carregar a vergonha que nem era minha. Olhei pro outro lado da mesa. A cara da Janice estava dura. Ela cerrou o maxilar, mas não disse nada. O vinho branco dela, pela primeira vez na noite, ficou ali, intocado. Os olhos dela ficaram rodando pela sala, como se procurasse aliados. Mas não achou muita coisa. E meu pai? Nem levantou o olhar. Ficou lá, olhando pro vazio, com os lábios apertados. Como alguém que finalmente entendeu que às vezes o silêncio mais forte é aquele que é quebrado por outra pessoa. Era pra eu me sentir vingada. Mas a verdade? Eu só senti tristeza. Tristeza porque ele tinha uma filha. E nunca enxergou ela de verdade. Tristeza de saber que passei anos tentando conquistar algo.
que ele nunca teve intenção de me dar. E mesmo ali, no meu casamento, ele não estava bravo, nem tentou se defender. Ele só não estava. De novo. Voltei pro Oliver. Ele esticou a mão, tirou um fio de cabelo da minha bochecha. E sussurrou. Ok. Eu só balancei a cabeça. Mas não era só ok. Era tudo. Depois disso, a sala pareceu mais clara. Talvez fosse porque a tensão foi embora. Ou talvez porque as pessoas finalmente entenderam de quem era aquele dia. E um por um, os convidados vieram falar com a gente. Com a gente. Não com a Janice. Não com meu pai. Conosco. Os primos do Oliver me abraçaram. Um professor meu do ensino médio disse. Ele é um homem bom. Mas você é o motivo dessa sala parecer cheia de amor. Minha amiga Maia sussurrou. Você não tá fingindo. Você é a pessoa mais amada aqui. E, pela primeira vez na vida, eu acreditei. O resto da festa foi diferente. A música parecia mais alta. Mais solta. As risadas eram reais. Não era mais aquela coisa educada. Era alegria de verdade. Como se todo mundo estivesse escondendo alguma coisa antes. E agora não precisasse mais. Eu e o Oliver dançamos. Dançamos de verdade. Não aquela dança lenta e certinha que os casais fazem só pra foto. A gente girou, riu, tropeçou, se beijou no meio das músicas. Como se o mundo tivesse sumido. Aquela sensação de liberdade, de leveza. Eu nunca tinha sentido antes. Mais tarde, na hora do bolo, o mestre de cerimônias perguntou se alguém queria fazer um brinde final. A Janice começou a se levantar. Fiquei olhando, sem saber o que ela ia fazer. Talvez uma fala falsa, elegante, só para manter as aparências. Mas ela olhou pro meu pai. E sentou de novo, sem falar uma palavra. Aquele silêncio. Esse foi o presente dela para mim. Minha trégua. O bolo foi cortado. Minha melhor amiga pegou o buquê. E a florista, cansada, adormeceu no colo da mãe depois de comer biscoito demais. O casamento acabou virando exatamente aquilo que eu sonhava. Não porque foi perfeito. Mas porque foi de verdade. Tinha coração. Tinha sinceridade. E, o mais lindo, tinha pessoas que finalmente me enxergavam como eu sou. Mas sabe qual foi o momento mais marcante para mim? Não foi durante uma dança, nem durante um brinde. Foi no estacionamento, depois que os últimos convidados foram embora. Eu tava descalça no chão frio, com meus saltos numa mão e segurando o vestido com a outra. O Oliver abriu a porta do carro para mim, parou e perguntou. Você tá bem? De verdade? Eu olhei para aquele homem com quem eu tinha acabado de casar. O mesmo homem que teve coragem de pegar um microfone. E quebrar um silêncio de anos. E eu sorri, daquele jeito que vem de dentro, sem forçar. Agora eu disse. E era verdade. Nos dias depois do casamento, tudo começou a desacelerar. As flores murcharam. As cadeiras foram devolvidas. As fotos começaram a aparecer nos grupos de mensagem. As pessoas ligavam, mandavam mensagem, elogiavam a cerimônia. Falavam das palavras do Oliver. Mas por trás de tudo isso, dos bilhetes de agradecimento, das sobras de bolo, uma coisa muito maior tinha mudado. Eu não era mais a mulher que entrou naquele altar, esperando que o pai dissesse uma coisa gentil. Eu não era mais aquela que passava a vida tentando conquistar um lugarzinho na mesa da própria família. E, o mais importante, eu não estava mais fingindo. Pela primeira vez, eu não carregava mais a vergonha que colocaram em mim. Depois do casamento? Nada do meu pai. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nem um parabéns quando voltei da lua de mel. A Janice também sumiu, o que não foi surpresa. A última coisa que ela fez foi se calar. Talvez porque, pela primeira vez, as pessoas viram quem ela era de verdade. Mas sabe o que me surpreendeu? Eu não senti falta deles. Aquela dor, aquela vontade desesperada de ser aceita por eles, simplesmente sumiu. Como se tivesse expirado. Não fiquei com raiva. Nem amargurada. Eu me senti livre.
Voltei pra terapia. Mas dessa vez, não porque eu estava quebrada. Mas porque eu queria entender por que eu fiquei tanto tempo naquele ciclo. Porque deixei que palavras deles definissem meu valor. Porque eu achava que o amor precisava ser merecido, em vez de simplesmente recebido. Aprendi que colocar limites não é castigo. É proteção. Aprendi que família não é só quem te deu o sobrenome. É quem aparece quando você mais precisa. E, talvez o mais importante, aprendi que ser amado de verdade, sem precisar se esconder, não é um prêmio. É uma escolha. É você decidir não aceitar menos do que merece. Eu e o Oliver nos mudamos para uma casinha pequena, com escada que rende. E prateleiras cheias de livros. A gente faz noite de jogos, jantares bagunçados. E fica acordado até tarde vendo filme ruim e documentário bom. A gente não fala muito sobre o casamento. Não porque evitamos, mas porque a gente sabe o que aquilo significou. Não precisa repetir para sentir. Mas um dia, meses depois, estávamos na varanda vendo uma tempestade chegando. E o Oliver me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu não me levantei aquele dia para te defender, ele disse, olhando pro céu. Me levantei porque eu sabia que você não precisava de defesa. Você só precisava de alguém que lembrasse pra sala quem você é. Aquilo me atravessou. Porque ele estava certo. Lá no fundo, eu sempre soube quem eu era. Só estava esperando alguém dizer em voz alta, para eu conseguir acreditar também. Mas agora, eu não preciso mais da Janice. Nem do meu pai. Nem da validação de ninguém. Porque eu finalmente disse isso pra mim mesma. Eu sou suficiente. Eu sou digna. Eu sou amada. Profundamente. Completamente. Sem condição. E se alguém não consegue enxergar isso? O problema não é comigo. É com os limites deles. Então, se você tá ouvindo isso agora, se já sentou quietinha ouvindo as pessoas te diminuírem, se já achou que era difícil de amar, ou que você era de mais ou de menos, escuta bem. Você não é a opinião de quem não sabe ver sua luz. Você não é um defeito para ser consertado. Você não é um papel para desempenhar. Você não tá fingindo. E você não precisa de um casamento ou um momento de filme para perceber isso. Você só precisa parar de se encolher. Meu casamento não foi conto de fadas. Mas foi verdadeiro. Foi cura. Foi meu. E eu não mudaria nadinha. Porque foi o dia em que eu parei de esperar para ser amada. E comecei a viver no amor que sempre foi meu. Se essa história tocou seu coração. Se você já se sentiu invisível ou esquecida. Você não tá sozinha. Você merece ser vista. Você merece ser amada, exatamente como é. E se ainda estiver esperando por esse momento, espero que isso te dê coragem para parar de esperar. E começar a acreditar no seu próprio valor. Se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Você nunca sabe quem tá carregando uma dor silenciosa. E se quiser, me conta sua história nos comentários. Me diz o que você diria se tivesse um microfone. E se quiser ouvir mais histórias reais, sinceras e do fundo do coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigada por estar aqui. E, mais do que tudo, obrigada por ouvir.